Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que Auliá recebe ali um monte de flores de velório, fica muito feliz, só que ela vai tirar o sorriso do rosto ao mesmo tempo que ela entra com essas flores e vê ali quem vem descendo da escada é a Mug, toda produzida, olha até para ela, dá um leve sorriso para Auliá, que fica espantada ao ver a Mug daquela forma. A Mug, por sua vez, vai saindo e Auliá pede a ela que, por favor, que ela espere um pouco e pergunta para onde ela vai. A Mug então responde um pouco revoltada com ela que ela vai sair para ver alguns amigos. A Auliá segura ela novamente e manda ela dizer quem são esses novos amigos dela. A Mug sorri e diz a ela que isso não interessa a ela e questiona se agora ela vai querer se comportar como uma mãe. A Auliá fica ali por sua vez desconhecendo o jeito que a Mug, além de estar vestida, também o jeito que ela está falando, e diz para ela, e olha só essa camiseta, e manda ela fechar aquele botão, só que a Mug empurra ela. A Auliá grita com ela e diz que ela não vai a lugar nenhum e que ela vai ficar em casa. A Mug diz a ela que ela não pode dizer para onde ela vai ou deixa de ir, porque ela vai para onde ela quiser e tenta sair novamente, mas a Auliá lhe segura. A Auliá olha para ela revoltada e diz que como assim eu não posso dizer para onde você vai, e questiona ela se ela sabe o que é que ela está dizendo e como que ela não pode dizer para onde ela vai ou deixa de ir, e pergunta o porquê que ela está falando com ela assim. Mug fica calada e a Auliá, como sempre ali, querendo ter sempre razão em tudo nela ali, ela questiona novamente a Mug e depois chama ela de mal educada e fala que ela é sua mãe. A Mug questiona ela se agora ela tá querendo ser a mãe dela, porque quando ela pediu que ela não casasse com aquele tipo de homem ali, ela não quis nem lhe ouvir e foi lá e casou com ele. Depois elas vê as flores de velório ali e diz a Auliá que olhe para aí, agora ela só tem olhos para esse Kenan, né? E tenta sair novamente, mas mais uma vez a Auliá lhe segura. A Auliá, ela baixa um pouco a crista dela e diz novamente a Mug que ela não vai sair e que ela se acalme, que elas podem se sentar um pouco ali e podem conversar agora como mãe e uma filha. A Mug dá uma rabisaca nela e diz a ela novamente que ela não lhe toque e que dessa vez ela novamente quer se recordar que é sua mãe, e depois ela sai e deixa a Auliá sem saber o que fazer, mas ela vai atrás da Mug pedindo a ela que espere um pouco. Só que a Mug, ela não quer ideia, ela simplesmente entra dentro do táxi, manda o cara dar voado e a Auliá fica atrás do táxi ali pedindo que ela não vá, que por favor ela não vá. O Kenan vai chegando naquele outro carro preto ali e ao ver a Auliá toda agoniada, ele se aproxima dela, segura ela, chama ele de meu amor e pergunta o que foi que aconteceu com ela dessa vez. A Auliá olha para o Kenan e pergunta a ele para que ele seja sincero se ele acha que ela é uma mãe ruim. Ele diz que ela não fique pensando isso, que não tem como ela ser uma mãe ruim. Claro que ela não é isso. Ela, chorando bastante, diz que não está conseguindo entender porque o filho dela não quer sair mais de perto da Efsun e a sua filha, a Mug, ela acaba de sair e não quer mais conversa com ela. O Kenan fica calado e a Auliá diz que talvez essa questão aí que a gente tomou essa decisão de se casar foi uma má ideia. O Kenan diz ela que não, que por favor que ela não diga isso, que jamais ela venha dizer algo assim. Ela fica calada e ele diz que por favor que ela nunca mais volte a falar nisso, que eles são uma família, nunca vão se separar e que ele vai falar com os filhos dele e que ela pode ficar tranquila que eles vão voltar a ser uma família. Ela fica calada e ele diz que ama muito eles, é como se eles fossem seus próprios filhos. Auliá, ela fica calada, só chorando, e o Kenan continua dizendo que nem Efsun e nem mais ninguém vai separar eles ali, porque eles vão ser sim uma família para sempre. Ela continua em silêncio, depois ele vai lá, conforta ela, chama ela de princesa, chama também ela de meu amor, lhe abraça, mas você vai ver ali visivelmente que ele fica revoltado com tudo isso. Nesse momento, tanto o Atés quanto o Arda e o Ismael ainda na procura da Barra, até que o telefone dele toca, ele percebe que a Barra chama ela de meu amor e pergunta onde ela está, se está tudo bem. Ela fica meio confusa para dizer o que de fato está acontecendo, mas diz que sim, que está bem, tanto ela quanto a Efsun, e quando for depois ela explica tudo para ele. Ele fica calado e ela diz mais uma vez que de verdade ele pode acreditar que elas duas estão bem. O Atés olha para o Ismael e diz que ele fica
fique tranquilo que todas as duas estão bem. Por sua vez, o Arda ali atrás, chega e abre o sorriso. Depois o Atés diz que eles estão chegando ali próximo do aeroporto e que tanto o Ismael quanto o Arda está com ele e que eles vão lá para o aeroporto à espera delas. Ela fica calada e ele diz que ela fica com esse celular, com esse número, que vai ser para esse número aí que eles vão ligar assim que eles chegarem lá. A Barra diz que está tudo bem, que agradece a ele, e a Efson perguntou o que foi que aconteceu e pergunta se o esposo dela está vindo também. A Barra diz ela que sim, que fique tranquila, porque ele está vindo ali com o Ismael e o Arda. O Atés logo depois diz que ama ela demais e ela retribui dizendo que também lhe ama muito. A Efson logo depois chama novamente a Barra e pergunta se ela poderia falar pelo menos 2 minutos lá com o Arda. A Barra logo depois diz ao Atés que a Efson quer falar com o Arda e vai passar o telefone para ela, e quando for depois eles conversam melhor. O Atés passa o telefone lá para o Arda e diz que a Efson quer falar com ele fica até sorridente, mas fica olhando ali para o Ismael, mas ele atende o telefone e diz: olá Efson, olá meu amor. Ela chama ele de olá meu esposo, diga para mim o que é que você está fazendo, e pergunta um monte de coisa para ele. Ele diz para que ela fique tranquila, que não se preocupe, que eles já estão indo buscar elas. Ela diz que vem assim, venha meu homem me buscar, porque você é meu filhote que me detém, e diz um monte de coisa com o Arda ali, dá até agonia com as doidices dela, e ele continua dizendo que não se preocupe, que eles estão indo agora mesmo para o aeroporto para buscar elas. Ela logo depois chama ele para que ele vá até ali no restaurante para que eles possam comer bastante. Ele diz que sim, que não fique preocupada, que ele vai sim para que eles comam bastante, e também pode passar uma noite a sós até ela engole seco ali, e depois ele diz a ela que também é bom também ela conversar com a Sultan, porque ela está muito preocupada com ela. A Efson diz a ele que tudo bem, que não se preocupe, mas que ele por favor informe a tia dela, porque de fato ela deve estar realmente muito preocupada. Ele diz que tudo bem, que vai fazer exatamente isso. Ela diz: então a gente se vê, meu esposo. Ele diz: cuide-se, desliga o telefone e entrega ao Atés. A cena nesse momento muda e vai lá para a Zeynep, que vem chegando toda feliz ali, e a Sévry olha para ela, chama pelo seu nome e pergunta a ela o que foi que aconteceu, e a Sultan está bem pertinho ali e vai ouvir toda aquela conversa. Ela então diz, dá um monte de informações de tudo o que aconteceu, mas a informação melhor ali, que ela tá tão feliz, é porque houve um recurso para a mãe dela e que muito em breve ela vai sair. Então fica todo mundo feliz nesse exato momento. Sévry abraça ela e diz que graças a Allah isso de fato vai acontecer, e que está muito feliz, e abraça ela. A Sultan, ela se aproximou, chamou lá pela Zeynep, chama ela de querida, lhe abraça e diz que graças a Deus isso são boas notícias. E a Sévry fica olhando ali para elas duas, porque ela sabe de toda a verdade que ela, a Zeynep, é a filha verdadeira da Sultan. A Zeynep olha depois para a Sultan e diz a ela que espera muito que muito em breve ela possa ali encontrar a filha dela, e a Sultan diz que também ela espera muito que isso aconteça. A Zeynep depois pergunta se conseguiram encontrar a Efsun, e a Sultan diz que sim, e que inclusive o Arda já foi buscar elas e que daqui a pouco elas chegam por ali. Cemal, logo depois que a Sultan fala o nome do Arda, ele logo fica revoltado, toca na Zeynep e diz que vamos embora, porque daqui a pouco teremos que ir lá na prisão. Logo depois que ela sai, a Sultan fica acenando lá para a Zeynep, já lá na casa do Mehmet. Nesse momento a Senri, ela fez ali na realidade praticamente um banquete, só que ela tá fazendo tudo ali exatamente como a Hazet fazia. Inclusive ela vai colocar até uma música que quando o Mehmet chega vai ficar ali surpreendido com aquela música, que era justamente a música que a Hazet gostava bastante, e ela depois diz a ele que estava preparando algumas coisas para ele ali, porque quer muito fazer isso aí para lhe agradecer. Ele apenas olha lá para o som e diz a ela: e essa música? Ela então diz a ele que essa é uma das canções que ela mais gosta, mas que se por acaso ele não quiser ouvir, ela pode ir ali e tirar. Ele fica calado, vai se aproximando dela, ela fica até olhando com aqueles olhos verdes ali para a cara dele, sem saber o que falar, e ele diz que essa era a canção da Hazet e que ela amava essa música. Ele fica um tempinho calado e ela diz que se por acaso essa música machuca ele, que por favor que ele perdoe ela. Ele diz a ela que está tudo bem, que não se preocupe, porque não tem o porquê ela se desculpar. Ela vai ainda mais para perto dele e diz que ele agradece muito por ele ter
cuidado dela e que de verdade ela lhe agradece e estende as mãos para pegar na mão dele. Eles ficam um tempinho calados e logo depois ela diz que agora eu já vou, e ele diz a ela: espere um pouco, mas você não tem um lugar para onde ir, né? Ela diz que tudo bem, que é verdade, mas que ela vai encontrar um lugar para que ela fique alguns dias, e depois, quando ela sai saindo, ele chama ela novamente e diz que ela não pode fazer isso e que, se ela quiser, ela pode ficar ali mesmo e dormir, ou se ela preferir, pode ficar até em um hotel, né? E ela volta e se faz de coitadinha, olha para ele e depois baixa a cabeça e diz que infelizmente ela não pode ficar num hotel porque ela não tem como pagar. Ele diz a ela que não precisa se preocupar, que ela pode pagar a ele quando depois que ela conseguir arrumar um emprego. Depois diz ali que ali tem muita comida só para ele. Ela fica calada e ele diz que, se ela quiser, ela pode acompanhar ele. Ela diz que não quer de forma nenhuma incomodar ele, e ele fala que não, que de forma nenhuma jamais faria isso, e que se ela quiser, logo depois que comer, ela pode ir. Ela diz que tudo bem, que vai aceitar, e ele diz que então vai buscar um prato para ela para que eles possam ali dividir. Ela diz que está tudo bem, mas fica sorrindo ali como se fosse de felicidade, mas na realidade o sorriso que ela está no rosto é ao saber que o Mehmet pouco a pouco está caindo na armadilha dela. Depois ela sai para pegar o prato e o Mehmet aparentemente ali de fato está ficando apaixonado por essa menina. Só que o negócio é que logo depois de um tempo que eles comem ali, o Mehmet conversa bastante com ela, ela acaba tacando bebida nele ali, e logo depois, em seguida, ela mesma quem leva ele até a cama, coloca um lençol nele, diz a ele que ele pode descansar e fica como se estivesse comemorando. Mas para que o plano fique ainda mais perfeito para ela, o que é que acontece nesse exato momento é quando a Bahá chega e fica chamando lá pelo seu pai. Ela então escuta, e o que é que ela faz? Ela simplesmente baixa a roupa dela e vai se aproximando do Mehmet e coloca ali a sua cabeça em seu ombro, se aproveitando que o Mehmet está cheio de cana ali. Então ela fica fazendo de conta que está dormindo, até que a Bahá ela vai entrando, sobe lá no local onde ela sabe que o Mehmet está descansando, e ao chegar lá ela flagra e acha mesmo ali, porque ela viu ali com seus próprios olhos essa moça deitada ali no ombro do seu pai, e ela fica muito revoltada porque acha que alguma coisa aconteceu entre eles dois. Ela então chama por ele, ele se acorda, olha para ela, ela fica se fazendo de coitadinha, e a Bahá revoltada perguntando o que é que está acontecendo ali. Ele fica calado sem saber dar nenhuma resposta, e ela continua dizendo, revoltada, que como ele pôde ter feito isso, a sua mãe acabou de morrer, e ele vai lá e faz uma covardia dessa e manda ele responder agora mesmo o que é que está acontecendo ali. Mehmet continua em silêncio, sem saber o que falar, e a Bahá fica arrasada logo depois de ela ter flagrado toda aquela cena, mas ela não sabe que tudo isso aí é um plano armado lá pelo Kenan, por essa galega aí, a boneca de milho. Então ela vai ficar revoltada contra o Mehmet, que por sua vez está ali todo perdido, sem saber o que foi que aconteceu.